Quando começaram a construir o Kaga, ele foi projetado para ser um couraçado. Originalmente, planejaram construir 2 navios. Inicialmente, os couraçados da classe Kaga eram uma versão melhorada dos couraçados da classe Nagato, equipados com 5 poderosos canhões navais duplos de 410 mm. Depois de mais de um ano de construção, finalmente, em 17 de novembro de 1921, pela manhã, o Kaga foi lançado na presença de 100.000 espectadores. No entanto, sob as restrições do Tratado Naval de Washington, assinado em 1922, o Japão decidiu converter os cruzadores de batalha da classe Amagi, planejados em porta-aviões. Considerando que os couraçados da classe Kaga tinham um design mais curto e grosso, não eram adequados para a conversão em porta-aviões. Assim, o Kaga foi listado para ser desmontado. O Tratado Naval de Washington estipulava que a tonelagem total dos navios da Marinha do Reino Unido e dos Estados Unidos seria de 500.000 toneladas. O Japão teria 300.000 toneladas. E a França e a Itália teriam 100.000 toneladas cada. A tonelagem total incluía couraçados, cruzadores de batalha e alguns destroyers, somando todas essas toneladas. Na época em que o tratado foi estabelecido, muitos estaleiros no Japão estavam construindo navios de guerra. E muitos deles estavam em construção pela metade. Assim, o tratado permitia que um país convertesse 2 couraçados em porta-aviões. E os porta-aviões convertidos poderiam ter uma tonelagem superior a 27.000 toneladas. Foi assim que surgiu a ideia de converter cruzadores em porta-aviões. Em 5 de fevereiro de 1922, o Japão ordenou a suspensão da construção de navios de guerra excedentes. A construção do Kaga também foi interrompida. Os materiais já encomendados foram redirecionados para o trabalho de conversão do porta-aviões da classe Amagi. O Kaga e o Tosa não foram desmontados, mas estavam planejados para serem usados como alvos de teste de torpedo, para avaliar os danos subaquáticos dos torpedos em grandes navios de guerra. Tudo estava indo bem nos planos do Japão, mas então ocorreu um terremoto sem precedentes. Em 1º de setembro de 1923, um grande terremoto atingiu o Japão, com uma magnitude de 7,9 graus, o maior terremoto registrado no Japão até então. Tóquio foi quase completamente destruída, 150.000 pessoas morreram, e 2 milhões ficaram desabrigadas. O estaleiro onde o Amagi estava sendo construído foi gravemente danificado. A quilha do navio estava distorcida e não podia ser reparada. Isso foi um grande golpe para os japoneses. Foi então que lembraram do Kaga, do mesmo tipo. E por sorte, o Kaga não sofreu grandes danos. Com alguns reparos simples, poderia ser usado. O nome Kaga vem de uma província do centro do Japão chamada Kaga no Kunin. Como um couraçado, o Kaga era curto e grosso, o que tornava difícil convertê-lo em porta-aviões. Porta-aviões devem ter um corpo longo para que o convés de voo seja longo o suficiente para o fácil pouso e decolagem dos aviões. Mas, sem escolha, o Kaga teve que ser convertido. Então, o Kaga começou sua difícil jornada de conversão. A conversão começou em 1923 e, após 4 anos de trabalho árduo, foi concluída em 1927. Depois, o Kaga foi entregue à Marinha. Tanto o Kaga quanto o Akagi, após a conversão, tinham 3 convéses de voo. No entanto, esse design de 3 convéses era muito ruim, complicado de usar. Em 1934, o Kaga passou por outra modificação. Após a modificação, o comprimento do convés superior do Kaga atingiu 240 metros. A largura é de 32 metros. O deslocamento padrão é de 38.000 toneladas. O deslocamento total é de 43.600 toneladas. Naquela época, era o maior deslocamento do mundo. Na época, o Kaga estava ancorado na foz do rio Yangtze, enviando aviões para sobrevoar o aeroporto de Hongqiao, para demonstrar força contra os chineses,
e realizando ataques aéreos contra a Força Aérea da Revolução Nacional, no campo de batalha de Xangai. Em 5 de fevereiro, 6 caças navais tipo 13 e 4 aviões de ataque navais tipo 13 envolveram-se em combate aéreo com 4 aviões de reconhecimento O-2U da Força Aérea da República da China. Nenhum avião foi abatido neste confronto. Em 22 e 26 de fevereiro, vários aviões embarcados no Kaga bombardearam Suzhou e Hangzhou, respectivamente, e travaram intensas batalhas aéreas com o Exército Revolucionário Nacional sobre Suzhou. No dia 26, 2 aviões de ataque naval tipo 13 do Kaga foram abatidos durante um ataque ao aeroporto. Em 1935, o Kaga foi incorporado à 2ª Divisão Aérea, com 16 caças navais tipo 90, 16 bombardeiros navais tipo 94 e 28 aviões de ataque navais tipo 89. Após o incidente da ponte Marco Polo em julho de 1937, o Kaga voltou às águas de Xangai para apoiar as operações militares japonesas, bombardeando o continente chinês de maneira devastadora. Em 15 de agosto de 1937, cerca de 30 aviões embarcados no Kaga tentaram atacar o aeroporto de Jianqiao, na China, mas foram interceptados por 21 aviões chineses. Esta batalha resultou em grandes perdas para o Japão, com 8 bombardeiros tipo 89 e 2 bombardeiros tipo 94 abatidos, além de muitos outros aviões danificados. Esta foi a pior derrota do Kaga na China. Em setembro de 1937, a Marinha Japonesa enviou mais de 70 navios, mais de 300 aviões e quase 100 mil combatentes na tentativa de romper a linha de defesa de Jiangyin. Em 22 de setembro, a Marinha Japonesa começou a bombardear continuamente as posições da Marinha Chinesa e as bases terrestres. No mesmo dia à noite, a 12ª Divisão Aérea enviou 6 aviões de ataque, tipo e 3 aviões tipo 95, para uma terceira onda de ataques, danificando levemente o cruzador Yingrui. Na tarde de 23 de setembro, a frota de aviões embarcados no Kaga lançou 8 aviões de ataque, 8 bombardeiros navais e 4 caças navais, realizando mais um ataque. O Pingai foi atingido por 3 bombas e afundou no rio. Em 7 de dezembro de 1941, o Kaga participou do ataque aéreo japonês a Pearl Harbor, nos Estados Unidos. Mais de 350 aviões japoneses realizaram 2 ataques contra a base naval de Pearl Harbor, lançando uma grande quantidade de bombas perfurantes e disparando torpedos contra os couraçados e cruzadores americanos. Apesar do ataque ter terminado em 90 minutos, os danos à base de Pearl Harbor foram incalculáveis. Nesta operação, o Japão afundou 4 couraçados e 2 destroyers, destruindo 188 aviões, além de muitos outros edifícios e navios danificados. A Guerra do Pacífico começou a partir deste ponto. Em 19 de janeiro de 1942, o Kaga partiu de Truk para atacar Rabaul, e em 21 de janeiro bombardeou Kavieng. Em 19 de fevereiro, junto com os porta-aviões Akagi, Soryu e Hiryu, o Kaga participou do ataque aéreo ao porto de Darwin, na Austrália. Durante a Batalha de Midway, em junho de 1942, após lançar um ataque a Midway, sob ordens de Yamamoto Isoroku, enquanto rearmava seus aviões, o Kaga foi atacado por 30 bombardeiros de mergulho americanos. Após isso, o Kaga sofreu 7 grandes explosões seguidas. As explosões das bombas e o incêndio causado pelo combustível rapidamente deixaram a situação do Kaga fora de controle. Às 16h26, o tanque de combustível e o paiol de munições no convés inferior também explodiram devido ao incêndio, partindo o navio em 2. Por volta das 17h20, o Kaga afundou. Assim, terminou a vida do Kaga,
que havia sido pioneiro na guerra de invasão da China 2 vezes e realizou um longo ataque aéreo a Pearl Harbor. A carreira do Kaga foi notável. O vídeo de hoje termina aqui. Nos vemos no próximo vídeo.